Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu queria saber se você já se perguntou alguma vez do porquê que a introdução alimentar das crianças tem início aos 6 meses. Eu acho que todo mundo já se perguntou, ou pelo menos alguma mamãe já se perguntou, de por que é aos 6 meses e não aos 4, ou por que não mais tarde, aos 8 meses. Antes de começar, eu queria só avisar que eu tô com umas anotações aqui que eu fiz, então provavelmente eu vou dar umas olhadinhas aqui pra baixo só para não esquecer nada, tá bom? Então, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, tanto os bebês que fazem uso de fórmulas infantis ou os bebês que mamam no seio materno, eles têm a recomendação de iniciar essa introdução alimentar aos 6 meses, independente qual que é o meio de alimentação dele até esses 6 meses, né? Então, tanto faz se o bebê faz uso de fórmula ou se faz amamentação exclusiva no seio materno, a recomendação é que seja iniciada aos 6 meses. Só que sempre tem que estar mais atento ao fato dos bebês prematuros, porque os bebês prematuros eles têm umas características de desenvolvimento diferente dos bebês que nasceram de 38 semanas para cima. Então, da questão dos bebês prematuros, eu recomendo fortemente de que procure um profissional que seja capacitado, pediatra, nutricionista materno-infantil, para indicar quando que seria a melhor hora de iniciar essa introdução alimentar num bebê prematuro. Mas então, vamos lá. Então, por que é aos 6 meses, né? A recomendação é que seja iniciado aos 6 meses, mas o porquê? Então, tem diversos fatores que eu enumerei aqui, que eu vou explicar para vocês, que eu vou citando para vocês. Lembrando também que é só a partir dos 6 meses que esse bebê apresenta um estágio de desenvolvimento neurológico e cognitivo. E esse desenvolvimento permite que o bebê apresente alguns sinais de prontidão que eu vou agora enumerar para vocês, tá bom? Então, o primeiro deles é quando o bebê consegue se sentar sozinho ou com o mínimo de apoio possível. Então, é quando ele consegue manter a cabecinha firme. E o porquê que é importante que o bebê consiga sentar e manter a cabecinha firme? Para evitar engasgos. Porque se for um bebê que não senta direito, ou senta e tomba, senta e cai, o risco de engasgar com o alimento, ele é maior. Então, esse é o primeiro. O segundo é quando o bebê ele apresenta uma diminuição, não perda total, mas uma certa diminuição do reflexo de protrusão de língua. Então, que é aquele movimento que o bebê sempre faz para amamentar, quando ele está sendo amamentado, para facilitar a sucção do seio materno, que é quando ele sempre coloca a linguinha para fora. Então, sempre quando esse reflexo estiver diminuído, é um dos sinais de prontidão que o bebê está pronto para iniciar a introdução alimentar. Então, já foram 2 pontos. O terceiro é quando ele mostra um certo interesse pela alimentação, uma curiosidade pelo alimento. Então, se você pai, se você mãe está comendo alguma coisa perto do seu filho e ele apresenta curiosidade, então ele quer pegar, ele quer participar, ele quer cheirar, isso é um dos sinais também. Então, já foram 3. O quarto sinal é quando ele leva tudo à boca. Então, um brinquedo, ou o próprio pé, ou qualquer objeto, ele está levando à boca. Então, isso também é um dos sinais de desenvolvimento do bebê. Então, está pronto para iniciar a alimentação quando o bebê tenha todos esses sinais. E o último sinal é quando a mastigação e a deglutição do bebê já estão mais coordenadas. E todos esses sinais que eu citei, todos esses 5 sinais que eu citei aqui, eles só aparecem a partir dos 6 meses. Por isso que é tão importante essa espera. Para bebês prematuros é um pouco diferente. Então, é a questão da individualidade da nutrição, né? Então, é um pouco diferente para bebês nascidos prematuros. Mas, no geral, para bebês nascidos a partir das 38 semanas, esses sinais eles começam a aparecer a partir dos 6 meses. Essa é a importância de se esperar. E esses sinais que eu citei, eles são sinais que a gente consegue perceber. Mas também tem um sinal muito importante, que é o sinal fisiológico. Então, são sinais que acontecem lá dentro do corpo do bebê. São coisas que acontecem lá dentro do corpo do bebê que permite que ele se alimente aos 6 meses.
Então, só a partir desses 6 meses que o bebê tem o intestino e o sistema gastrointestinal, então desde a boca até o ânus, preparado para receber um novo alimento, sem ser a fórmula infantil e sem ser o leite materno. E quando eu digo preparado, quer dizer que ele tem uma produção adequada, uma produção legal de enzimas digestivas. Então, se ele não tem essa produção adequada dessas enzimas digestivas, provavelmente ele vai ter alguma diarreia, náuseas, vômitos. Então, é importante mesmo esperar os 6 meses, que só a partir dessa idade, que tem todos aqueles sinais, aqueles 5 sinais que eu falei para vocês anteriormente, e também uma produção adequada de enzimas digestivas, que é essencial para o bem-estar do bebê, né? E a questão de começar a introdução alimentar muito mais cedo do que os 6 meses é um pouco perigoso, porque, como eu falei, o corpo não está preparado para receber alguns alimentos, né? Sem ser o leite materno e a fórmula. E essa introdução alimentar precoce, antes dos 6 meses, ele pode desencadear várias manifestações alérgicas, então dermatite, bolinhas vermelhas na pele. Então é sempre bom ficar atento e seguir as recomendações do pediatra e da nutricionista materno-infantil. Então, o que eu queria falar nesse vídeo era isso. Se alguém for com alguma dúvida, alguma questão, pode me mandar um direct, que eu tô sempre atenta para responder vocês. Obrigada!